Fala, João. Separei uma fala curta, talvez a mais importante de ontem, do Dias Toffoli, no Supremo Tribunal Federal, nesse julgamento sobre a regulamentação das redes sociais. Ele disse o seguinte, que o STF não está julgando a imposição de censura ou a liberdade de expressão. Vamos ouvir o que ele disse. Aqui não se trata de nenhum julgamento que diga respeito à censura ou a tolher liberdade de expressão. O que nós estamos aqui a discutir, no meu caso, é se o artigo 19, que estabelece que a responsabilização por dano só surge se houver um descumprimento de decisão judicial, é compatível com a Constituição ou não. Simples assim. Fala, Cláudio. Ele repete os últimos 10 segundos. Não, põe de novo. Já que é para sofrer, vamos sofrer desde o início. Põe de novo, Edson, por gentileza. Aqui não se trata de nenhum julgamento que diga respeito à censura ou a tolher liberdade de expressão. O que nós estamos aqui a discutir, no meu caso, é se o artigo 19, que estabelece que a responsabilização por dano só surge se houver um descumprimento de decisão judicial, é compatível com a Constituição ou não. Simples assim. Brasileiros, estão vendo o que eu comentei antes? Ele está assumindo que ele... No meu caso, ele diz. No meu caso, dizer que são 11 ministros, no são 11 caso, supremos e são 11 caminhos que cada um escolhe. Só que eles combinam no corredor como é que o caminho final vai chegar, tá? Mas se existe responsabilidade desobedecendo ordem judicial. Ele simplesmente está falando o seguinte, nenhum de nós precisa esperar nenhuma ordem judicial. Se eu telefonar para você, ou mandar um WhatsApp para você, eu, Cláudio, mando para você que está me assistindo, ou você está falando besteira de mim, ou você para, ou você será condenado. Aí você fala, que besteira é essa? Eu não respondo, você continua fazendo o que você faz, aí eu entro na justiça, mostro o WhatsApp, dizendo assim, eu comuniquei ele não parou de falar mal de mim, então eu quero uma condenação espetacular. É isso que eles estão falando. Olha. Gente, só o Poder Judiciário pode decidir, só o Poder. Então você tem que falar com o Poder Judiciário, reclamar de alguém. Vamos pegar um amigo meu, que está um pouco longe daqui, chamado Alexandre Pitoli, vira e volta, alguém aqui de Bauru, da política, reclama do Pitoli. Reclama significa me processa. Processa. Mas essa pessoa não chega e manda uma cartinha pro Pitoli e fala, pare, tal. Quando reclama assim, na área da comunicação, sabe o que a gente chama isso? Direito de resposta. A pessoa notifica, fala, e a gente fala, tá bom, pode vir aqui. E a Ouro Verde é super comum. Toda vez que eu presenciei, nos últimos, acho que 7, 8 anos, alguém questionar isso pro Pitoli, alguém com relevância política e importância, o Pitoli falava, à vontade, vamos combinar o dia e horário, você vem aqui, fica ao vivo no microfone. No mesmo dia e horário que eu fiz. No mesmo na dia... quarta-feira, 9 da manhã. Pode ir da quarta-feira, 9 da manhã. Você vem na quarta-feira, às 9 da manhã, mesmo dia e horário, você vem aqui, ao vivo, eu falo e você fala. O Pitoli sempre falou isso. O que esses caras fizeram, Pitoli? Todos me processaram. Nenhum veio, não, nenhum. Todos processaram. É. A única vez que alguém ganhou, na verdade, eu tive que reclamar até lá no TJ, falei, gente, tem alguma treta aí. A minha reclamação dentro de um processo judicial foi tão séria que o desembargador falou, verifica, por favor, isso daí, se ocorre em Bauru. Verificaram, aparentemente nada, mas um funcionário da justiça me processou dizendo que eu estava falando mal da justiça. Perdeu fragorosamente, né? Vergonhosamente. Mas é isso, gente. Ele está dizendo que não está discutindo censura e liberdade de expressão. O direito é a habilidade de manipular as palavras e as narrativas para chegar no resultado que você quer. Eles estão querendo censurar, sim, escancaradamente. Sobre Toffoli. Ele é de Marília, uma cidade aqui a 100 quilômetros de Bauru, perto da gente. Só um detalhe, não muda nada no resto do comentário, mas só para você saber. E aí é o seguinte, eu preciso voltar a 2019, quando, incomodado com a capa de uma revista, Cruzoé, que estampa amigo do amigo de meu pai, não é do meu pai, é de meu pai, amigo do amigo de meu pai, quando a Cruzoé
é censurada pelo Toffoli. Ele era presidente do Supremo Tribunal Federal e escolhe como relator, sem fazer o sorteio, ou seja, sem cumprir com o regimento da casa, que diz que para escolher um relator isso acontece via sorteio, ele escolhe Alexandre de Moraes. Então começa definitivamente o nosso calvário, 2019. Por que começa o nosso calvário em 2019? Porque em 2019, ali, a gente vivendo o primeiro ano do governo Bolsonaro, logo depois pandemia e tudo o que a gente viveu, isso avançou. Tanto é que este inquérito 4781 não tem, até hoje, não tem fim. Ele não foi encerrado até hoje. Já viu um inquérito durar 6 anos? Esse dura 6 anos. Já completou 6 aniversários. Quando o Toffoli escolhe o Alexandre de Moraes, ele sai de cena. Ele sai de cena. Você, hoje, discute as decisões de Alexandre de Moraes, diz tudo o que passa por Alexandre de Moraes e não discute Toffoli. Que na época era o presidente da Presidente STF. Supremo. E ele, como falava um dos maiores autores do direito brasileiro, Pontes de Miranda, ele fez através de uma portaria. E portaria é coisa de porteiro, não é coisa do chefe. O chefe é regra, é lei e tal. Então ele fez uma portaria, que é uma porcaria, e ali rasgou. Sim, e a gente deixou. Então, veja, o que nós estamos... Essa fala é uma fala que, infelizmente, no meu caso, como ele diz, ele sabe o que ele está defendendo. Porque ele defendeu a censura de uma revista. Quem deveria defender a Constituição... Cláudio, pegue, por gentileza, o artigo 220 da Constituição. Ah, sim. Acho que era importante a gente ler o artigo 220 da Constituição para a gente entender este cidadão que deveria defender a Constituição, o que ele fez? Ele pede a censura de uma revista. Se ele se incomodou com a capa e a matéria de uma revista como a Cruzoé, a gente sabe o que ele pensa. Então não é no meu caso, né? É que neste caso o que está sendo discutido é a censura e o fim da liberdade de expressão. O que diz, Cláudio, o artigo 220? Dentro do capítulo 5, que é da comunicação social, o artigo 220, caput fala: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. E parágrafo 2º, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Escancarado. Qualquer imbecil entende isso. Qualquer decisão contrária à liberdade fere um artigo da Constituição. Um princípio básico. O ministro do Supremo Tribunal Federal, veja, a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, ele existe para defender a Constituição. Só para isso. O juramento é para isso, foi criado para isso, para defender aquilo que foi legislado pelo Parlamento. O Parlamento fez a lei? Fez. Ela tem amparo? Tem. É constitucional? É. Quem defende isso na Justiça? O Supremo Tribunal Federal. Ou seja, lá em 2019, a gente já viu a Constituição rasgada pelo Toffoli, que põe um ponta de lança e seja o que Deus quiser. Que põe um ponta de lança e some da discussão. A gente não imagina o que tem no bastidor. A gente vai sabendo de muita coisa. Como também, eu chamo a atenção, o Fachin, outro silencioso, só apareceu para nós todos quando ele julgou das dezenas de recursos do Zanin. Aí ele falou assim, é verdade, está errada a Lava Jato, vou anular tudo. Depois disso ele some, e ele é o próximo presidente da STF a partir de setembro.